Hoje nós vamos conversar sobre o que faz uma fisioterapeuta oncológica na prática. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, quando pensam em pacientes oncológicos, só conseguem lembrar da atuação do fisioterapeuta dentro do hospital, quando o paciente está internado, quando o paciente está mal, quando o paciente está na terminalidade, às vezes ele está na UTI. Mas a fisioterapia em oncologia, ela é muito mais do que isso. Hoje são tantas atuações, são tantas áreas que a gente consegue trabalhar que faltaria até tempo para eu conseguir explicar o que a gente realmente faz. Então, na prática, hoje, a gente pode dividir o atendimento do fisioterapeuta, o que trabalha na área hospitalar e o que trabalha na área clínica. E a área clínica a gente entende por clínica de fisioterapia, consultórios, ambulatórios. Então, o fisioterapeuta que trabalha na área hospitalar, ele vai atender os pacientes na unidade de internação, nas enfermarias, vai atender os pacientes na UTI e tem hospitais que têm centros de quimioterapia, centros de radioterapia e unidade de transplante de medula óssea. Então, o contexto do fisioterapeuta que trabalha no hospital é um pouco diferente do contexto da atuação do fisioterapeuta que atua nas clínicas e nos consultórios. Então, eu quero falar do fisioterapeuta na área hospitalar. Então, na área hospitalar, ele geralmente vai pegar pacientes que estão ou no pós-operatório das cirurgias oncológicas, ou ele vai pegar pacientes que estejam sendo tratados de alguma complicação decorrente do tratamento oncológico. Então, por exemplo, pacientes que tenham feito quimioterapia e estejam com neutropenia febril, infectou, descompensou e teve que internar. Pacientes que estejam com uma piora clínica e que tenham que ir para a UTI, por exemplo, então tem um fisioterapeuta que atua na UTI. Pacientes que estejam de forma com ou em descompensação clínica ou em pós-operatório. E aí a atuação do fisioterapeuta nessa parte geralmente é na parte da fisioterapia respiratória e da fisioterapia metabólica, né, ou da fisioterapia motor, onde a gente passa no quarto do paciente e aí faz exercícios respiratórios, faz exercícios motores, ou os pacientes que precisam de auxílio ou de terapia respiratória, precisam fazer ventilação não invasiva, ou estão na UTI, precisam cuidados com a ventilação mecânica invasiva. Quando a gente vai para a parte clínica, então quando a gente vai para o fisioterapeuta que atua nos ambulatórios, nos consultórios ou nas clínicas, aí a gente vai pegar o paciente em outro momento. Então, ele pode estar ou no pós-operatório, ou ele pode estar durante a quimioterapia ou durante a radioterapia. Só que aí, geralmente, a nossa intervenção ela muda um pouco. Por quê? Porque a gente está com um paciente que está dentro de uma estabilidade clínica, mas ele está vivenciando alguma disfunção ou alguma sequela. Então, por exemplo, nos pós-operatórios das cirurgias oncológicas, a gente vai se deparar com inúmeras alterações que podem acontecer. E isso vai depender da topografia do tumor. Então, se eu tenho tumores de cabeça e pescoço, as disfunções vão ser totalmente diferentes do que, por exemplo, de um paciente que operou de uma mastectomia ou de uma paciente que operou, por exemplo, um sarcoma, um tumor ósseo. Então, a nossa atuação vai ser focada nessa disfunção, né, ou nessa sequela decorrente da cirurgia. Mas o fisioterapeuta, ele também pode atuar nas alterações da quimioterapia e da radioterapia. E muitas vezes o paciente ele está no pós-operatório fazendo quimioterapia ou radioterapia. Então, às vezes, a gente tem uma sobreposição das fases do tratamento oncológico e aí a gente tem a somação dessas disfunções. O fisioterapeuta ele pode atuar também nos ambulatórios em grupos. Então, muitas instituições têm o grupo de mama. Então, por exemplo, onde os pacientes se juntam para fazer fisioterapia em grupo no pós-operatório do câncer de mama, ou tem os grupos de incontinência urinária, então tem os grupos de dor lombar. Então, assim, o fisioterapeuta pode fazer os atendimentos em grupo ou ele pode fazer o atendimento individual. Então, ele pode trabalhar numa clínica ou ele pode ter um consultório onde ele recebe esse paciente durante o tratamento oncológico ou às vezes até após o término do tratamento oncológico, que vem com uma queixa específica
para ele tratar. E aí a gente pode ter também os colegas que trabalham de uma forma mais global. E por que que eu digo global? Porque hoje a gente está tendo, não é que seria um novo conceito, mas seria um novo olhar. O que que a gente sabe hoje? A gente sabe que quando o paciente começa a fazer o tratamento oncológico, o seu status funcional declina muito. Então, hoje existe o que a gente chama de pré-habilitação oncológica, ou seja, preparar o paciente para o tratamento oncológico. Isso se traduz em quê? Preparar ou melhorar o condicionamento físico, metabólico e ventilatório desses pacientes. Então, hoje o fisioterapeuta, através das suas técnicas, consegue inclusive começar a preparar através de exercício físico, fisioterapia respiratória, treinos cardiorrespiratórios, o paciente para o que está por vir. Então, a gente tem hoje uma grande atuação. Olha lá, a gente tem fisioterapeutas que atuam dentro das unidades de internação, na UTI, no consultório, né, nas clínicas, no ambulatório, nos grupos, às vezes, de intervenção de preparo para iniciar o tratamento oncológico. E também tem o fisioterapeuta que pode atuar direto nas unidades de quimioterapia e de radioterapia. Como que funciona isso? Algumas das disfunções e das alterações que o paciente tem durante a infusão da quimioterapia ou durante ele estar fazendo radioterapia envolve a atuação direta do fisioterapeuta. Então, a gente pode atuar, às vezes, nas radiodermites, nas queimaduras da pele, na manutenção ou do ganho da amplitude de movimento durante a radioterapia. Nas unidades de quimioterapia, tem fisioterapeutas que podem atuar na neuropatia periférica, nas alterações em relação aos enjoos e ao mal-estar, porque existem pontos de acupuntura que podem ser utilizados, técnicas de massagem e relaxamento. Então, hoje o fisioterapeuta também está inserido dentro dessas unidades, inclusive para passar informações e orientações de exercícios e condutas a serem feitos durante toda essa jornada de tratamento. Então, hoje, o fisioterapeuta, além de ele estar inserido em todas as esferas do cuidado, ele tem várias áreas de atuação. Então, a gente tem fisioterapeutas atuando de forma clínica, hospitalar, e a gente não pode deixar ainda de falar do home care. A gente tem hoje muitos pacientes que preferem ser atendidos no conforto do seu lar, ou às vezes pacientes que por algum motivo não têm uma condição clínica para ficar se deslocando para ir até as clínicas de fisioterapia. Então, hoje a gente tem também atendimento home care para fazer fisioterapia respiratória, cinesioterapia, treino cardiorrespiratório, inclusive tratar cada uma dessas disfunções bem marcadas, né? Cada uma dessas sequelas que a gente tem do tratamento oncológico. Então, o fisioterapeuta oncológico hoje, ele ganhou muito, muito espaço. E eu posso dizer que mudou muito. Eu faço isso há 22 anos. Há 22 anos atrás, as nossas áreas de atuação e o que a gente fazia era muito menos do que a gente faz hoje. Por quê? Porque hoje os estudos vêm mostrando cada vez mais a nossa atuação no preparo e na condução dos pacientes, mostrando que a gente minimiza as disfunções, minimiza os riscos e as complicações decorrentes do tratamento oncológico e, inclusive, a gente prepara o paciente para ficar melhor, ele ter um desfecho melhor no seu tratamento. Só para você ter ideia, hoje tem os estudos que mostram que a atuação do fisioterapeuta ela impacta diretamente o desfecho do tratamento oncológico. Então, a gente preparar, cuidar e tratar esses pacientes faz com que ele tenha uma melhor sobrevida e um melhor desfecho no tratamento do câncer. Hoje, por exemplo, então não tem como pensar em oncologia e não lembrar do fisioterapeuta inserido na equipe multiprofissional. Não tem jeito, o fisioterapeuta hoje ele tem que estar inserido, ele está inserido em todas as esferas do cuidado, em todos os locais de tratamento, seja na casa do paciente, no hospital, na clínica. Então hoje nós temos uma área muito ampla e a gente tem notado, né, com o passar dos anos a incidência do câncer só aumenta. A gente já sabe que em poucos anos ele vai ultrapassar as doenças cardiovasculares e vai ser a doença mais incidente do mundo. E o câncer hoje, ele é visto como uma doença crônica. A gente sabe que o paciente, ele vai
tratar ou passar por um tratamento por longos meses, às vezes até anos. Então, o fisioterapeuta ele está inserido ao longo dessa jornada do paciente. Por isso que a gente precisa cada vez mais de fisioterapeutas especializados, que tenham formação para atender e dar conta dessa demanda do mercado. Fisioterapia é apaixonante e todos os pacientes oncológicos precisam da nossa atuação. Certo? Vou ficando por aqui e espero vocês até a próxima. Tchau, tchau.